Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, você já sabe, ou se sabe, com carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Gente, hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Como sempre, o nosso desejo aqui de luz, de paz, muita alegria para o seu coração. Olha, para participar do nosso bate-bola do bem, é simples, entra no nosso site. Gente, é a maneira mais fácil de você fazer suas mensagens chegarem até a gente, é pelo site institutonamastê.com.br. Foi exatamente isso que um companheiro querido nosso que nos acompanha fez. E, obviamente, vocês vão entender o porquê, eu não vou colocar o nome dele aqui, mas ele vai saber que é ele, né? Como a maioria de vocês sabe quando a gente responde. Ele diz o seguinte: Ricardo, eu sou católico e eu fui a um tratamento espiritual em uma casa espírita. No primeiro dia eu não me senti muito bem, não dormi direito. Eu estava me sentindo meio culpado. Mas na sequência me senti muito leve, parece que saiu um peso das minhas costas. Mas você acredita que eu não consegui conversar, né, com as pessoas ao meu lado, contar para ela, provavelmente para a esposa? E como que eu lido com esse sentimento de culpa? Eu achei essa pergunta linda. Deixa eu explicar por quê, gente. Independente do nome das religiões citadas aqui, esse tipo de situação acontece o tempo todo, independente de quais sejam as religiões. É muito fácil de entender o porquê e, na minha opinião, também o caminho para a gente solucionar isso. É só um pouquinho de boa vontade. Primeira coisa, a gente é criado dentro de um sistema de intolerância ainda muito grande no planeta Terra. É uma pena, né? Mas, infelizmente, os religiosos, que é quem influenciam as religiões, acabam ainda pregando um nível de intolerância que vem dos séculos passados, em que, normalmente, quem é adepto de uma religião julga que a sua religião é melhor e que as outras estão erradas. É como se fosse um escolhido, né? Então, eu conheço a verdade. Então, se a verdade não está comigo, os outros são mentirosos. Então, assim, cria-se um ambiente de culpa muito grande, né? Você não pode ir numa outra religião, você não pode ler um livro diferente daquele que a sua religião abraça, que as pessoas já começam a te olhar torto. É um preconceito mesmo. O que, com todo respeito, é uma tolice de todo tamanho, né? Porque se você for analisar que alguém que quer crescer espiritualmente, se aproximar de Deus, gente, você quer alguém mais cosmopolita do que Deus? Deus criou pessoas em todas as regiões do planeta. E, obviamente, todo mundo é filho de Deus, independente da religião deles, inclusive os ateus, os agnósticos. Então é um absurdo, com todo respeito, esse preconceito que em pleno século XXI a gente tem, parece coisa de Idade Média. Entende? Muita gente parou no tempo e não se deu conta disso. E se julga, não, mas eu estou defendendo Deus quando eu defendo a minha religião. Não, meus filhos. Cada um de nós defende os interesses do Pai Celestial quando você se torna um ser humano melhor. Quando eu me torno um ser humano melhor. Não é quando a gente defende filosofias com intolerância ou gerando medo nas outras pessoas. O que vai fazer você ser um instrumento divino é cada dia que se passar, você espalhar mais amor ao seu redor. Você cuidar melhor da sua natureza, né, da natureza do seu lado. Você cuidar melhor das plantas que te rodeiam. Isso vai te fazer um ser humano melhor. Você ser alguém que respeita mais os animais, coisa que muitas pessoas não fazem. Isso vai te tornar um ser humano melhor. Sabe o que vai te tornar um ser humano melhor e vai ajudar Deus a ficar mais feliz? Você olhar para as pessoas do seu lado e não ficar preocupado com o rótulo delas, com a cor da pele, com a orientação sexual, com a religião que elas têm, com a condição social, com o lugar onde elas nasceram, e sim olhar para elas como seres eternos, irmãos, que merecem nosso respeito, nossa atenção, nosso carinho. Entende? Então a maior religião que Deus nos ofereceu, gente, é o amor. O amor é o grande religare. Não adianta a gente ter ilusão que nós vamos acabar com corrupção no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, ou vamos criar um lugar mais igualitário para todos nós, enquanto esse nível de consciência não se estabelecer nas almas humanas, né? Então, quando a gente entende isso, e é uma outra religião, é uma coisa simples. Pois eu falo com tranquilidade, vou a diversas religiões com a maior leveza do mundo, que delícia, né? Uns anos atrás, eu tive o privilégio de ser convidado, né, para poder batizar uma criança linda, né, que se tornou, claro, minha afilhada, numa igreja evangélica. Todo mundo sabe que eu sou espírita, né, caminho pela área espírita, converso com budistas, vou aos retiros. Sempre que eu vejo uma igreja católica, eu posso entrar, porque eu adoro o ambiente das igrejas, eu entro e acho muito lindo. E converso com todo mundo nas nossas palestras do Namastê. Agnósticos se sentem bem recebidos, ateus se sentem bem recebidos, porque eu não estou
preocupado com o rótulo, mas sim trabalharmos a essência, entende? Então, assim, com todo respeito e carinho, siga o seu fluxo. Você não se sentiu bem no tratamento espiritual? Ótimo! Que beleza! Jesus falou que a gente conhece a árvore pelo fruto. Foi o Cristo que disse isso, está no Evangelho. Árvore boa não pode dar fruto ruim. E vice-versa. Se o tratamento espiritual te fez bem, como você descreveu na sua pergunta, tirou uma tonelada aí das suas costas, olha que delícia. Agora, o tempo de você contar para as pessoas ou para sua família que você foi na casa espírita ou não, aí é uma questão interna, né, que cabe a você identificar, né? Essa pressão é algo que você pode tirar com o passar do tempo. E eu tenho certeza que à medida que seu coração, né, for se libertando desses preconceitos tolos que as religiões têm, todas, sem exceção nenhuma, lembre-se, religião é formado por religioso. E religioso é um ser humano comum, cheio de crenças, cheio de medos, receios. Religioso não é a encarnação divina, entende? Então os religiosos criam leis, que são falhas. Os religiosos criam leis, que são muito boas também. Não é? Os religiosos, e todos nós o somos de uma determinada forma, falam coisas lindas, mas falam muita besteira também. Então, assim, nós não somos infalíveis. Né? Então, busque a Deus. Você nunca vai errar se você buscar a Deus. E você pode encontrar Deus e paz em qualquer religião, além de encontrá-lo na sua casa, no meio da natureza, junto a um doente, junto a uma pessoa saudável, junto a uma pessoa faminta e junto a uma pessoa que tem uma mesa farta. Porque a conexão com o Pai, meus amigos, é algo que acontece de alma para alma e não com rótulos, que é o que, infelizmente, muita gente, por enquanto, ainda não acordou para isso. Mas vai, nosso mundo está evoluindo e tudo é uma questão de tempo, tá bom? Meus amigos, me permitam fazer um convite agora muito especial a vocês, tá bom? Aqueles que desejarem continuar comigo. Vocês sabem que nós temos, quem não sabe fica sabendo agora, né? Um projeto lindo ligado às pílulas chamado Uninamastê. A pílula do Evangelho é um trabalho maravilhoso que a gente procura fazer com o maior desvelo e carinho, mas ainda assim ele é curtinho, né? Então, aqueles que desejam saber mais, entrar num processo de autoconhecimento mais profundo, nós criamos o Uninamastê, que é a Universidade do Desenvolvimento Pessoal, Profissional, Espiritual e Financeiro. Ou seja, é um curso muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, feito com o maior carinho do mundo, com custo baixo, relativamente baixo, para que todas as pessoas possam ter acesso. E quando você se inscreve no Uninamastê, você nos ajuda a ajudar instituições de caridade a manter essa estrutura toda que a gente, né, procura oferecer de aplicativo, de trabalho para as instituições funcionando. E a gente abre inscrições para o Uninamastê, gente, poucas vezes por ano. Então, essa foi aberta agora, na última segunda-feira, com a nossa palestra. Graças a Deus, nós temos, né, uma quantidade de alunos muito bacana em diversas partes do mundo. Então, eu estou colocando isso aqui na pílula para você que tem interesse em participar. Então, você fica conosco pelo menos durante um ano. Olha que lindo, nós vamos ajudar você a trabalhar todas as áreas da sua vida. A parte pessoal, profissional, financeira, né? A questão da carreira. Como é que isso funciona? São vídeos que você recebe, né? Na verdade, você não recebe, né? Você já tem lá o curso todo completo de um ano, de todas essas áreas, com PDFs, exercícios, os vídeos, todos montados, num passo a passo. Então, você não vai se sentir sozinho. A gente brinca, a gente vai juntos, né? Pega na mão e vai juntos. E na sequência, você recebe atualização todos os meses. Então, além do material que já está te esperando, todos os meses você recebe um vídeo novo, com conteúdo novo, para te auxiliar no seu entendimento das coisas. E uma vez por mês o pessoal se encontra comigo, é um encontro exclusivo online, para poder tirar dúvidas. Gente, é um projeto maravilhoso. Ainda tem um bônus do curso de meditação gratuito que a gente oferece, literalmente é um bônus. Tem bônus de palestras de outros companheiros, tem uma série de benefícios. Então, se você tiver interesse, aproveite essa oportunidade. Você vai se ajudar muito se você tiver essa vontade de seguir além e também nos ajuda a continuar ajudando, tá bom? O link está na sequência do banner. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Só vamos ficar com as inscrições abertas mais poucos dias. Uninamastê, sua Universidade do Desenvolvimento Pessoal, Profissional, Financeiro, ao seu alcance mais uma vez, tá bom? Nos ajude a continuar ajudando. Um beijo grande no seu coração, muita luz e paz, e você já sabe, ou se sabe. Até breve, até muito, meus amigos, sempre com muito carinho e gratidão. Muito breve.